Seja muito bem-vindo ao canal dos melhores audiobooks na voz de Rachel Cabral. Assim como este canal contribui com o seu desenvolvimento, curta, se inscreva, comente e compartilhe, porque assim somos impulsionados a ir muito mais longe, trazendo o que há de melhor nesse universo do desenvolvimento pessoal. Gratidão por seu apoio e companhia. Hoje, fazemos parte de um verdadeiro batalhão do bem. Nada disso seria possível sem o YouTube, você e sem os autores que eternizam seus aprendizados em livros, nos dando acesso a tudo isso graças à fidelidade aos seus propósitos. Sempre que você ouve uma dessas obras, você é enriquecido muitas vezes por elas, mas quando você ouve e lê simultaneamente, seu aprendizado é muito maior, além de honrar o autor quando compra o seu livro físico. É por isso que aqui no nosso canal, na descrição dos vídeos, você encontra o link para adquirir o livro físico. E agora, antes de mais nada, bora para o audiobook da semana? A minha grama é mais verde. Um relacionamento sexual feliz e abençoado, por Jaime Kemp. Introdução. Venha ao meu jardim. Este é o convite que a Sulamita fez na noite de núpcias ao seu marido. Encontramos esta passagem em Cântares 4, versículo 12 e 5, versículo 1. A partir dela, quero abordar a questão do relacionamento sexual dentro do casamento. Em Gênesis 1, encontramos um dos propósitos do sexo, que é a procriação. A primeira ordem que Deus deu ao homem e à mulher no jardim do Éden foi: multiplicai-vos. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Daí tomamos conhecimento de que um dos propósitos do sexo no casamento é procriar, nos reproduzirmos em outros. Isto é uma coisa maravilhosa. O salmista disse: bem-aventurado é o homem que tem a sua aljava cheia. A aljava era uma bolsa de couro que o guerreiro usava para carregar as suas flechas. Numa bolsa tamanho médio cabia mais ou menos 7 flechas. Isso não quer dizer que temos de ter 7 filhos para sermos abençoados. Com 1, 2 ou 3 já temos bastante bênção e também um pouquinho de serviço. Não queremos falar sobre procriação, mas sobre recriação, isto é, o prazer sexual. Quando duas pessoas estão comprometidas com o Senhor e uma com a outra, até que a morte as separe, não há limite para o prazer sexual que podem experimentar. O sexo foi criado por Deus não somente para procriar, para propagar a raça humana, mas também para a satisfação sexual do casal. O livro de Cântares de Salomão apresenta duas pessoas, o rei Salomão e a sua esposa, a Sulamita, bem como o amor erótico e o prazer que experimentam no casamento. Especificamente, Cântares 4, 12 e 5, 1 apresentam a noite de núpcias do casal. Há pelo menos 4 lindos conceitos nessa passagem sobre a base do prazer sexual. Mantenha a sua Bíblia aberta e caminhe comigo neste estudo sobre relacionamento sexual, destacando especialmente a questão do prazer sexual. A sexualidade do marido. O primeiro conceito é acerca da sexualidade do marido. No capítulo 4, 12 e 15, encontramos a primeira base para o prazer sexual, a atração sexual do marido em relação à sua esposa. Nos versículos 12 ao 15 lemos: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. A hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Neste trecho, vemos que a primeira base para o prazer sexual é a atração que o esposo sente pela esposa. Salomão é atraído pela fidelidade dela, pelos frutos dela, pela fragrância e pela fonte. Vamos examinar cada um deles mais especificamente com bastante cuidado. Fidelidade. Em primeiro lugar, Salomão é atraído pela sua esposa por causa da fidelidade dela.
Ela é uma virgem na noite de núpcias, ele a chama jardim fechado. Nesse jardim ninguém entrou, nenhum homem rompeu seus portões, ninguém pulou a sua cerca, passando por cima de flores e cores e comendo frutos não amadurecidos. Ela é uma virgem. Isto é uma mensagem importante que nossa juventude precisa ouvir. Precisamos elevar, precisamos exaltar, precisamos dar valor à virgindade numa sociedade saturada pelo sexo, que não dá nenhum valor à questão da fidelidade no namoro, no noivado e na preparação para o casamento. Mas aqui, Salomão, na noite de núpcias, percebendo que a sua esposa é uma virgem, é atraído a ela também pela sua virgindade. Jardim fechado. Tenho conversado com os rapazes solteiros e os desafiado da seguinte maneira: Rapaz, Deus segura as chaves do portão do seu jardim. O seu jardim seria então a sexualidade da sua futura esposa. Deus segura as chaves do seu jardim e somente na noite de núpcias ele vai entregá-las a você, para que possa abri-lo, passear no meio das flores e comer frutos amadurecidos para a glória de Deus e para o bem do seu casamento. Os jovens precisam ouvir esse tipo de mensagem, porque, conforme pesquisas por nós realizadas, 50% dos que foram criados em nossas igrejas já experimentaram alguma relação pré-nupcial ou são ativos sexualmente ainda na adolescência ou na juventude. Isso vem trazendo sérios prejuízos mais tarde para o casamento. Salomão, na sua noite de núpcias, olha para sua querida esposa e a chama jardim fechado, minha irmã. Não se turbe com a expressão minha irmã, não é incesto aqui. E noiva minha não tem relação pré-nupcial, é apenas uma expressão. Ele a chama manancial recluso, fonte selada. Isto é, nenhum homem chegou a essa fonte, nenhum homem bebeu e se satisfez nela até aquele momento. Essa fonte, que é uma satisfação sexual, é uma fonte selada. Essas três expressões, jardim fechado, manancial recluso e fonte selada, expressam o prazer que Salomão tinha ao olhar para sua esposa e saber que ela era uma mulher fiel. Acerca dessa expressão, às vezes me perguntam: e Salomão, Jaime, será que ele também era fiel? Pessoalmente, eu creio que, nessa época da sua vida, ele era um homem fiel à sua esposa. Quem sabe poderíamos chegar a dizer um virgem também. De qualquer jeito, o prazer sexual baseia-se na atração sexual do esposo em relação à sua esposa por causa da sua fidelidade. Frutos. Em segundo lugar, Salomão é atraído à sua esposa pelos frutos. Encontramos isto no versículo 13. Os teus renóveis são como pomar de romãs com frutos excelentes. Que são esses frutos? Podemos notar que Salomão compara sua esposa a um pomar. Papai tinha um pomar de frutas na sua fazenda no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, onde foi criado. Ali havia maçã, cereja, nectarina, pêssego e pera, vários tipos de frutas. Gosto de pensar que esse pomar é a nossa esposa. Através do seu corpo, do seu olhar, ela seduz na cama do casal seu marido, através de grande variedade de maneiras. Salomão é atraído à sua esposa pelos frutos dela. Temos aqui uma palavra para a esposa. Esposa, muitas vezes a mulher é criada numa família tradicional, evangélica, bastante protegida, mas onde não há comunicação, não há conversa. Não há nenhuma educação sexual, onde a palavra sexo é mencionada. Outras vezes ela é criada numa igreja evangélica bastante fechada, onde não há ensinamento da palavra de Deus sobre sexo. Então, a mulher entra no casamento com alguma ansiedade, com alguma dificuldade de se comunicar com seu marido sobre a questão sexual. E se torna um tanto quanto passiva e ansiosa, sem qualquer orientação sobre como melhor satisfazer o seu marido. Quero dizer a você que me lê, senhora ou senhorita, que é necessária a leitura de bons livros como Sexo e Intimidade, de Ed Witt, ou O Ato Conjugal, de Tim LaHaye, que podem orientá-la dando-lhe uma perspectiva melhor da sua sexualidade e da maneira pela qual você pode atrair como usar os frutos. Os teus renovos são como um pomar de romãs com frutos excelentes. Salomão é atraído à sua esposa na noite de núpcias pelos frutos. Isto se refere à variedade de maneiras com que ela o atrai na relação sexual. Fragrâncias.
Em terceiro lugar, o prazer sexual é baseado na atração do marido em relação às fragrâncias. Salomão é atraído pela sua esposa através das fragrâncias dela. Veja o versículo 14. A rena e nardo, o nardo e açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Parece-me que a Sulamita levou uma mala cheia de perfumes para sua lua de mel. A partir disso, quero falar da importância dos cheiros na relação sexual. Tenho orientado casais sobre essa questão, conversando com milhares e milhares deles sobre a importância do cheiro na relação sexual. No caso de Salomão, podemos notar que ele foi atraído pela fragrância. Ela usava perfume. Não há nada de errado em um homem usar costumeiramente perfume masculino e não somente na noite de núpcias ou na relação sexual. Esse cheiro é realmente importante. Uma senhora casada há cerca de 20 anos procurou-me num dos meus seminários e me disse: Pastor Jaime, eu amo muito meu marido, ele também me ama muito, mas existe um problema sério no nosso casamento. Perguntei-lhe qual era o problema e ela disse: na área do sexo. E eu perguntei: em que área? O que, especificamente na área de sexo, está perturbando a senhora? Então ela me disse que o marido dela trabalhava em serviços pesados fora de casa. Chegava suado e sujo, recusava-se a tomar banho e a chamava para a relação sexual. Ela sempre ia para a cama com ele, mas nunca sentira nenhum prazer, por causa do mau cheiro do marido que não tomava banho antes da relação. Então eu perguntei: a senhora nunca conversou com o seu marido sobre isso? Ela respondeu: Jaime, eu nunca tive coragem de conversar com ele sobre isso. Então eu disse: está na hora de conversar com seu marido, não somente sobre isso, mas também sobre qualquer coisa que esteja atrapalhando a sua vida e a sua relação com ele. Ela disse: Pastor Jaime, seria possível o senhor conversar com meu marido sobre isso? E eu lhe disse: Não, não é minha responsabilidade. É uma coisa íntima. E você deve abrir seu coração e lhe falar da importância da fragrância, do cheiro no casamento. Temos dito que o Brasil tem muita água e que devemos aproveitar e tomar um bom banho. Um corpo limpo é fator absolutamente necessário para uma relação sexual plena no casamento. Salomão, portanto, foi atraído pela fidelidade da sua esposa, pelos seus frutos e pela fragrância. Fonte. Encontramos o terceiro ponto no versículo 15 do nosso texto. És fonte dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Marque esta passagem se está me acompanhando com a Bíblia aberta, como pedi no princípio, e leia comigo em Provérbios 5. Este é o capítulo mais conhecido de toda a Bíblia sobre educação sexual de pai para filho. Falando nisso, papai, a sua responsabilidade é muito grande em comunicar as verdades de Deus, especialmente em relação à vida sexual. Aqui encontramos o pai Salomão dando orientações a seu filho acerca da vida sexual. Permita-me deixar um pequeno esboço deste capítulo e retirar algumas verdades para o nosso estudo. Nos versículos 1 e 2, Salomão chama a atenção do seu filho. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. A primeira coisa para a qual Salomão chama a atenção do filho é: Filho, presta atenção. Aquilo que eu tenho para dizer agora é muito importante para a sua vida. Ele descreve a mulher prostituta ou a mulher adúltera, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Salomão está descrevendo para seu filho algumas das características da mulher prostituta, da mulher adúltera. Do versículo 7 até o 14, ele fala sobre as consequências da promiscuidade de uma relação fora dos laços matrimoniais, das consequências de uma relação com uma prostituta. Temos aqui advertências suficientes, inclusive sobre o perigo de contrair uma doença venérea. Depois, os versículos 7 ao 14 e 15 ao 19 falam da beleza do relacionamento conjugal, trecho que vamos abordar.
Nos versículos 22 e 23, ele volta a falar sobre os perigos e as consequências da promiscuidade. Agora, porém, quero chamar a atenção especialmente para os versículos 15 ao 19, onde lemos: Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Aqui temos uma orientação do rei Salomão ao seu filho sobre a beleza da relação sexual no casamento. Ele começa dizendo: Filho, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. É claro que, quando o filho ouve estas palavras, ele vai pensar naquela cisterna, naquele poço lá no fundo do quintal que havia nas casas palestinas, de onde, num dia de calor, podia-se tirar água cristalina, fresquinha, que dava para satisfazer a sede física. Mas aqui, naturalmente, ele está falando da sede sexual. Ele está dizendo: satisfaça a sua sede sexual dentro da sua casa com a sua própria esposa. Continuando, ele faz, no versículo 16, uma pergunta: Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Salomão está dizendo, filho, não vá derramar, não vá gastar os seus recursos financeiros com uma prostituta, gastar seus recursos emocionais e sexuais nas praças. Isto, em termos mais modernos, seriam as danceterias, boates, casas de massagem ou motéis. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Que diz ele aqui? Para entender, você deveria estar nos meus sapatos, porque eu recebo muitas cartas assim. Jaime, outra noite meu marido chegou em casa com um colega de serviço pedindo sexo a três. Sobre isso temos a palavra firme do Pai. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. No versículo 18 lemos: Seja bendito o teu manancial. Isso me desperta uma pergunta. Esposo, a sua esposa é abençoada através da sua relação sexual? A sua esposa é uma bênção? Salomão, falando de sua relação sexual, descreve a sua esposa como um manancial abençoado. Espero que haja felicidade, alegria e bastante prazer na cama do casal. Tenho trabalhado com um sem número de casais que não têm uma experiência agradável na cama. Por isso, estamos abordando este assunto para aprender quais os princípios de Deus sobre o prazer. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Esta experiência não é uma cruz que a mulher tem que carregar, nem mesmo o homem. É uma experiência de alegria, não somente para a sua mocidade, mas também para quando se é casado há 30, 40, 50, 60 anos. O versículo 19 diz: Corça de amores e gazela graciosa. São referências a animais graciosos, lindos, que descrevem uma relação bonita. E ainda saciem-te os teus seios, afirmando que o homem é excitado pelos seios da sua esposa. Em todo o tempo, diz a palavra de Deus. Não somente à noite, mas pela manhã, na hora do almoço, à meia-noite. Não há hora para a relação sexual. É uma coisa espontânea que o casal desenvolve dentro dos seus próprios desejos e sentimentos. Finalizando este trecho, Salomão disse a seu filho: Dentro dos laços matrimoniais, embriaga-te sempre com as suas carícias. É o único lugar na Bíblia em que a palavra diz que o homem casado pode ficar bêbado. É claro que não diz para ficar bêbado de vinho, pinga ou qualquer outro tipo de álcool, mas com as delícias do amor, o amor sexual, o amor erótico, das suas carícias. Claramente, encontramos aqui o rei Salomão falando sobre a beleza da relação sexual dentro dos laços matrimoniais. Nos versículos do 1 ao 14 e 20 ao 23, ele explica ao seu filho os perigos de uma relação sexual fora do casamento, mas a exalta no matrimônio quando diz: Seja bendito o teu manancial. É exatamente isto que ele está dizendo. Voltemos para Cântares 4,15, onde encontramos estas palavras: És fonte dos jardins. Ela era uma fonte selada porque nunca tivera relação com nenhum homem, a não ser o seu marido.
Essa fonte é uma fonte de bênçãos, jorrando águas para matar a sede. A vida dela, a sua sexualidade, os seus sentimentos, as suas palavras fazem parte dessa fonte dos jardins, poço das águas vivas. Concluindo então que o prazer sexual está baseado na atração do marido em relação à sua esposa, e isto em 4 áreas: sua fidelidade, seus frutos, suas fragrâncias e suas fontes. A sexualidade da esposa. O segundo conceito é: o prazer sexual baseia-se na atitude da esposa em relação à sua sexualidade. Vejam o versículo 16 do capítulo 4. Uma coisa linda, onde a Sulamita, a esposa, está respondendo às palavras do seu marido. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Foi o convite da Sulamita ao seu marido, à sua sexualidade. Quero que notem algo. Ela disse: assopra no meu jardim, mas mais tarde, quando faz o convite, oh, vem meu amado para o seu jardim. Ela reconhece que o jardim não era só dela, isto é, a sua sexualidade, seus órgãos sexuais, seus sentimentos, seu carinho, tudo que está ligado a uma relação bonita, ou seja, o jardim, era também do seu marido. Venha, o meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Ah, agora Salomão tem a chave dos portões e está abrindo-os. Ele está passeando no meio das flores, experimentando os frutos deliciosos. Esta referência é a sexualidade da sua esposa. Que coisa linda! Num mundo de revistas pornográficas, de uma mídia depravada e depravadora, num mundo de tanta perversão, encontramos a beleza de uma relação dentro dos propósitos de Deus, que é o casamento. Quero falar um pouquinho mais desse convite. Ele é voluntário, espontâneo, intenso. A esposa convida o marido a participar da beleza da relação sexual. Tudo isso é maravilhoso, mas o fato é que muitas senhoras casadas não têm capacidade, não têm o sentimento, não têm o jeito de convidar o seu marido para o seu jardim. Considero essa situação muito triste, porque muitas delas, creio eu, querem desenvolver uma relação de prazer, querem experimentar o que a Sulamita descreve aqui, mas não conseguem. Vou apresentar algumas razões pelas quais essas esposas, na noite de núpcias ou em qualquer outra noite do casamento, não têm vontade, não se sentem bem em convidar seu marido para o jardim. Aprendendo errado. A primeira das razões que eu quero destacar é que a esposa, quando pequena, não recebeu instrução sexual adequada em seu lar. Muitas vezes, a mãe, praticamente no dia do casamento ou alguns dias antes, chama a filha e diz alguma coisa assim: filha, carregue a sua cruz. Homem é homem. Você vai aguentar a relação sexual, portanto, fique firme, porque essa é a obrigação da mulher. A filha recebe essa orientação da sua mãe ou de uma outra pessoa, quem sabe, justamente porque a mãe dela passou por essa experiência. Não teve uma relação bonita. Quem sabe a mãe dela casou-se com um homem bruto, um animal na cama, que lhe pedia coisas indecentes, que a fez sentir-se mal. Em vez de tentar lidar com o problema, procurar um conselheiro, procurar dialogar com o marido, ela simplesmente aguentava uma relação na qual não tinha prazer. Por isso, acabou transmitindo esse mesmo sentimento à sua filha, que agora vai casar. É triste porque a relação é de Deus. Sexo foi criado por Deus tanto para a procriação quanto para a recriação. Infelizmente, não se pratica uma educação sexual adequada. Quando estou preparando um casal para o casamento, gasto bastante tempo no meu curso pré-nupcial falando-lhes sobre a importância de uma relação sexual bonita, sobre o que deve ser feito e quais atitudes devem ser tomadas na sua realização. Mas nem todo pastor, antes de realizar um casamento, investe tempo na preparação do casal, o que é muito importante, especialmente na área sexual. Uma das razões por que a Sulamita podia convidar seu esposo para o seu jardim reside no fato de que ela tinha uma atitude correta em relação à sua sexualidade. Traumas no caminho. Em segundo lugar, muitas meninas, dos 5 aos 12 anos, mais ou menos, têm sido abusadas, sexualmente falando.
Uma esposa lutando pela sua relação sexual com o marido confessou-me que, aos 10 anos de idade, estava dormindo em seu quarto quando de repente acordou assustada, sentindo que seu pai tinha passado a sua mão debaixo dos cobertores e estava acariciando as partes íntimas dela. Isso criou uma imensa barreira, um trauma no coração daquela criança. Por isso, depois de adulta, ela não conseguia ter bom relacionamento com alguém do sexo oposto. Casara-se, mas estava realmente atrapalhada no campo da relação sexual e às vezes em outras áreas do casamento. Por causa desse tipo de abuso ou de uma relação inadequada com alguém do sexo oposto durante a infância ou na adolescência, ou ainda por causa de uma violação ou estupro por parte do pai, padrasto, irmão, tio, vizinho, primo ou outra pessoa qualquer, a mulher não consegue superar o trauma. Antes do casamento, ela precisava procurar alguém que pudesse ajudá-la a curar essa ferida. Por causa deste abuso sexual sofrido na infância, a mulher não tem desejo, não tem coragem de convidar livremente, abertamente o seu marido para participar do seu jardim. Antes da hora. Em terceiro lugar, na juventude e adolescência, muitas vezes ocorre relacionamento íntimo. Às vezes há masturbação mútua ou carícias muito íntimas, muito além daquilo que Deus nos ensina na sua palavra quando diz: "Não defraude a seu irmão", em 1 Tessalonicenses 4:6. Outras vezes, a relação pré-nupcial, que acarreta sentimento de culpa, medo, desconfiança, uma série de malefícios que acabam atrapalhando a relação matrimonial. Sem orientação adequada. Em quarto lugar, a lua de mel. Nossos casais precisam de uma orientação específica e prática sobre as primeiras noites de núpcias. Precisam que o pastor ou um conselheiro capaz lhes dê uma orientação sadia para que não haja trauma já na primeira noite por falta de consideração, de paciência ou de experiência. Essa orientação se faz necessária porque muitas mulheres têm sido traumatizadas já na primeira semana por atitudes e comportamentos errados adotados no relacionamento com seu marido. Comportamento errado. Em último lugar, ocorrem comportamentos errados no início do casamento, com o marido forçando a barra, dizendo: "Querida, se você me amasse, faria isso comigo." O que realmente é uma chantagem. No amor não pode haver chantagem. O amor é livre, é espontâneo. O certo é ter uma conversa. Sobre isso, eu gostaria de sugerir que periodicamente o marido faça uma pergunta ou outra à sua esposa, abrindo diálogo sobre o relacionamento sexual. A minha sugestão seriam 3 perguntas. Primeira: querida, há alguma coisa que eu esteja fazendo em nossa relação sexual que esteja ferindo ou ofendendo você física ou emocionalmente? Esta é uma pergunta importante e indispensável. A segunda é: querida, há alguma coisa que eu possa fazer na nossa relação sexual para melhorar? O propósito do casal deve ser melhorar sempre, para que haja mais desejo e não menos por parte do casal. A terceira pergunta é: querida, você está satisfeita com a nossa comunicação na área sexual? Penso que muitos casais têm dificuldade de dialogar, de conversar abertamente e de realmente expor seus sentimentos em relação à vida sexual. São 3 perguntas para que o marido possa saber o que poderá fazer para melhorar e ajudar a esposa a desenvolver uma relação mais bonita. Escrevi tudo isso para dizer que toda esposa deve, periodicamente, fazer ao seu marido o convite encontrado em Cântares 4,16. Mas a minha experiência de aconselhamento mostra que a maioria das mulheres não tem desejo ou não tem jeito de chamar o seu marido para apreciar e desfrutar do seu jardim. A pergunta é: por quê? Abordei 5 razões: falta de instrução sexual no lar, abusos e violações na infância, relações pré-nupciais ou intimidades além daquilo que Deus quer na adolescência e juventude, atitudes e comportamentos errados na lua de mel e atitudes e comportamentos errados no casamento. São motivos por que a mulher teria constrangimento de fazer este tipo de convite. À luz dessas coisas, quem sabe é necessário que a esposa consulte um médico ou procure um conselheiro ou um pastor que possa ajudá-la a ajustar o relacionamento conjugal. Mas o melhor é dialogar carinhosamente, calmamente com o marido sobre os seus sentimentos, para que essa possa vir a ser uma experiência de prazer a ser desfrutada no casamento.
O prazer sexual mútuo. Este é o terceiro conceito. Vimos que o prazer sexual baseia-se na atração do marido pela esposa e na atitude da esposa em relação à sua própria sexualidade. Em Cântares 5:1, encontramos a terceira base para o prazer conjugal. O prazer sexual baseia-se na aceitação da satisfação sexual mútua do marido e da esposa. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Ele já está no jardim, passeando com a sua esposa. Aqui, verificamos que o prazer sexual baseia-se na aceitação. É uma experiência mútua que cada pessoa está aceitando como parte do plano de Deus para o casamento. A razão pela qual eu falo é que nós encontramos três belas expressões aqui. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. É notável que duas pessoas se envolvam em algo tão agradável. Colhi a minha mirra refere-se à primeira pessoa, com a minha especiaria. A segunda pessoa, comi o meu favo, refere-se à primeira pessoa, com o mel à segunda. Bebi o meu vinho, fala da primeira pessoa, com o leite da segunda. É uma experiência que os dois estão desfrutando no casamento. Eu creio que o apóstolo Paulo confirma este conceito em 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza e imoralidade sexual, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Paulo está dizendo que um dos propósitos do casamento é a pureza de coração, que se reflete na pureza sexual. E também que um dos propósitos do casamento é alívio emocional e sexual, isto na cama do casal. Baseado nisso, Paulo diz no versículo 3 que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Paulo está apontando o dedo para a sua esposa e dizendo: marido, cuide da sua esposa. Sexualmente falando, pague a sua dívida para com ela. A palavra devido refere-se à sua dívida para com ela. Que dívida é essa? É o suprimento das carências e necessidades emocionais e sexuais da esposa durante todos os anos do casamento. É a preocupação e cuidado com o prazer que a esposa deve ter no relacionamento matrimonial. Paulo disse mais: e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ou seja, a esposa também tem uma dívida a pagar ao seu marido. Qual é? Suprir as necessidades e carências do seu marido durante todos os anos do casamento na área emocional e na área física. Portanto, essa deve ser uma experiência mútua a ser desfrutada pelos dois dentro dos laços matrimoniais, uma experiência de grande prazer. Ela deve suprir as carências e necessidades da esposa e do marido. No versículo 4, lemos: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Isto nos fala de novo sobre alguma coisa mútua. O texto está dizendo que, na relação sexual, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. A palavra poder quer dizer autoridade. A esposa não pode dizer ao seu marido: não quero ter relação sexual com você. Não quero que você me toque daquele jeito. E o marido não pode dizer: não quero ter relação sexual com você. Não quero que você me toque. É necessário uma comunicação aberta. Em termos gerais, o corpo do marido pertence à sua esposa e vice-versa. Isto vem com os anos de experiência e com o aprofundamento no amor do casal. No versículo 5 lemos: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo reconhece a dificuldade na cama do casal na questão de um jejum sexual. Ele está reconhecendo que Satanás pode estar na cama do casal. Daí ele dizer, em termos gerais, não vos priveis um ao outro. Ele não diz, não vamos ter relação sexual. Quando escreve salvo talvez, ele concede uma exceção, alguma coisa específica. Deus fala ao coração do marido, da esposa ou aos dois, e um deles diz: eu quero ter uma vida de oração mais intensa na próxima semana e gostaria de deixar de ter relação sexual. Não pode ser assim.
Deve ser uma decisão mútua, de mútuo consentimento. Isto é, uma convicção a que os dois devem chegar, consentir, decidir, e só por algum tempo. Paulo não disse quanto tempo, mas eu gostaria de sugerir no máximo 2 semanas, para vos dedicardes à oração, isto é, um exercício espiritual com o propósito de orar, para em seguida novamente vos ajuntardes. O normal é haver relação sexual semanalmente, porém cada qual tem o seu ritmo. Alguns gostariam de ter relação todos os dias, outros uma vez por semana, mas é necessário que cuidemos disso para que cada um tenha a sua necessidade suprida. A razão de tudo, segundo Paulo, é para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Satanás está à porta da nossa casa, do nosso lar, do nosso relacionamento e quer, e está conseguindo, infelizmente, estragar muitos relacionamentos justamente na cama do casal. Gostaria, portanto, de dizer ao casal, ao homem casado ou mesmo ao solteiro, porque isto pode ser uma medicina preventiva, que é importante manter a comunicação, um espírito de humildade, um desejo de ser paciente e compreensivo em relação ao ato sexual e nunca forçar a barra. Paulo diz que deve ser uma experiência mútua. Não se esqueçam também que deve ser uma experiência de alívio para que haja fidelidade na relação matrimonial. Voltemos à primeira parte de Cântares 4:1, onde lemos que o prazer sexual baseia-se na aceitação da satisfação sexual mútua. Cada um se preocupa com o gozo, com a alegria e com a satisfação do outro. É uma experiência mútua. É muito importante compreender isso no casamento. A aprovação de Deus. No final do versículo 5, encontramos o quarto conceito para o prazer sexual. O prazer sexual baseia-se na aprovação de Deus. Repare as palavras em Cântares 5, no final do versículo 1. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Faço uma pergunta. Quem está falando essas palavras? Alguns comentaristas da Bíblia dizem que foram os amigos, no final da festa, na noite do casamento. Outros acham que foram os pais, mas eu, pessoalmente, creio que Deus olhou para o casal na sua primeira noite de núpcias e disse: Comei e bebei, amigos. Deus é nosso amigo. Ele nos ama e nos criou com tremenda capacidade de procriar e recriar-nos e deseja que o casal se divirta bastante. Quando ele diz comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados, está dando a sua aprovação. O carimbo de aprovação que Deus coloca sobre o casal e a sua sexualidade. Não se encontra o carimbo de aprovação de Deus num motel ou na relação entre um jovem e uma jovem que não são casados. O casal pode até dizer: Ah, Jaime, todo mundo está fazendo. Além disso, nós estamos caminhando para o casamento, já somos noivos. Ah, Jaime, nós nos amamos tanto. Todas são razões, mas não são razões suficientes para violar o princípio de Deus. Homens, esperem, porque Deus entrega no dia do casamento a chave dos seus portões para que vocês possam desfrutar da bênção de uma relação bonita criada por Ele. Recapitulando. Finalizando esta nossa palavra sobre prazer sexual, quero fazer novamente um pequeno resumo. Em primeiro lugar, em Cântares 4, do 12 ao 15, encontramos: o prazer sexual baseia-se na atração sexual do marido em relação à sua esposa. No versículo 16, o prazer sexual baseia-se na atitude da esposa em relação à sua própria sexualidade. Em 5:1, o prazer sexual baseia-se na aceitação da satisfação sexual mútua do marido e da esposa. E, finalmente, no final do mesmo versículo, o prazer sexual baseia-se na aprovação de Deus. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Podemos ver neste trecho vários princípios sobre o prazer conjugal. Deus gosta de ver seus filhos aproveitando a bênção do sexo, independente de querer ter filhos ou não. Nossos corpos, com seus órgãos sexuais, foram criados para realmente usufruir bastante prazer. E é importante que o casal entenda a importância disto e que possa dialogar, conversar, a fim de contornar os possíveis obstáculos. Insisto, se há problema dentro do casamento na área física, é necessário que haja uma comunicação aberta, um diálogo. E se o casal não consegue resolver sozinho o seu problema, é importante que procurem um conselheiro, um psicólogo cristão que possa orientá-los na solução do problema.
Nosso desejo é o desejo do Ministério Lar Cristão, do pastor Jaime, que haja na sua cama a bênção de Deus. Deus disse que o ato sexual é uma relação de bênção, então, por que não ter esta experiência no casamento? Finalizando, eu gostaria de fazer uma oração que foi publicada no meu livro Dar-te-ei o Meu Amor. É uma oração bonita que pode ser usada em estudos sobre vida sexual. Oração. Senhor, é difícil saber realmente o propósito do sexo. Às vezes, parece-me ser um demônio enviado para me atormentar. Outras vezes, deliciosamente sedutor, transporta-me da realidade à fantasia. Sei, Senhor, que isto não representa a realidade do sexo, a qual é corpo, alma e espírito, paixão e ternura, um abraço forte, um gentil entrelaçar de mãos, nudez exposta, mistério escondido, lágrimas de euforia nos rostos dos recém-casados, lágrimas de alegria nos rostos de casais já enrugados, comemorando bodas de ouro. Sexo é um olhar tranquilo e significativo. É a inesperada entrega de rosas durante o dia, é um riso na noite. Sexo é a vida, não toda a vida, mas está inserido em seu significado. Ó Deus, sexo é uma boa dádiva para enriquecer a existência e obedecer à ordem da multiplicação. É a personificação da experiência, uma só carne. Senhor, algumas pessoas dizem que sexo e santificação não se misturam, mas a tua palavra afirma que ele é bom. Ajuda-me a ser aberto sobre ele e ainda assim proteger seu mistério. Faze-me sempre lembrar, Senhor, que sexo não é demoníaco, mas também não pode ser idolatrado. Ajuda-me a não devanear no mundo de fantasias com parceiros imaginários. Conservar-me no mundo real, onde devo amar desinteressadamente as pessoas que tens criado. Senhor, é muito difícil para o ser humano dizer: graças a Deus por minha sexualidade, pois, de um modo geral, as pessoas a encaram mais como um problema do que como um dom. Eu, porém, quero te agradecer por estar consciente de possuí-la. Obrigado pela liberdade que tenho de expressá-la. Dou graças a ti pelo sexo. Senhor, neste momento, em nome de Jesus, quero interceder pelos casais casados que estão passando por problemas conjugais, especificamente na área sexual. Senhor, que haja um desejo de consertar, de dialogar, de orar, para que o casal possa encontrar uma solução. Também, Senhor, quero interceder pelos jovens solteiros que estão ouvindo a minha voz, que estão a caminho do casamento, que estes princípios possam ser aplicados nas suas vidas, para que, quando entrarem então no casamento, possam ser abençoados. Obrigado, Senhor, porque tua palavra nos diz que foi o Senhor quem criou o sexo, porque ele é bom. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um que lê esta oração, para que estes princípios sejam usados para abençoar ricamente o teu povo. Isto pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.